Marcel Visconde é presidente da ABIFA, a associação que representa os importadores e fabricantes de veículos aqui no Brasil. Ele fez uma reunião com a gente hoje e vai explicar um pouquinho como foram os resultados até agosto de vendas da ABIFA. Marcel. Os resultados de agosto não refletiram a esperança que nós tínhamos de uma retomada, infelizmente. Nós imaginávamos que agosto pudesse contribuir de forma muito mais positiva, em função de a gente estar comparando com o mês pelo qual é o mês de férias, um mês ainda contaminado por Copa do Mundo. Então a gente esperava um pouquinho mais para agosto. Foi uma grande decepção, mas isso não impede o fato de a gente ainda estar enxergando a possibilidade de uma retomada ao longo do final do ano. Primeiro porque o segundo semestre é sempre melhor que o primeiro semestre. E segundo que nós temos eventos importantes no último trimestre que, de certa forma, dão uma combustão de vendas sempre quando eles acontecem. O Salão do Automóvel e, efetivamente, uma situação de IPI que possa ser renovada a partir de 1 de janeiro de 2015. E, na medida que haja uma renovação dos índices de IPI em 2015, pode haver uma pequena corrida de compras antecipadas para que a gente possa chegar nos números que nós gostaríamos de chegar, que é a previsão de cerca de 90 a 100 mil carros vendidos pela entidade. Mas o que tem impactado diretamente as associadas, sendo que não são empresas que dependem do crédito para a movimentação do mercado? Nós dependemos do crédito também, mas o crédito não é o grande vilão de se consumir mais ou consumir menos. Nós temos um problema real de demanda, né? Existe uma situação ligada à expectativa e confiança que faz com que o consumidor freie o seu consumo e postergue o seu consumo. Na medida que a gente retome os nossos índices de confiança e as expectativas comecem a aparecer em números reais mais positivos, como um melhor PIB, uma inflação mais controlada e outros fatores macroeconômicos que são importantes para a decisão de um cliente, porque eles impactam no dia a dia de um consumidor, a gente pode retomar com certeza os números que nós já tivemos no passado. Então, nós não estamos falando de uma situação pontual de crédito, nós estamos falando de uma conjunção de coisas ligadas também ao crédito. E qual que é a perspectiva? Desde quando vocês esperam ter uma alta, pelo menos? Nós esperávamos um ano muito melhor, né, do que 2014, 2013. 2014 tem sido um ano muito duro, né? A gente sabe que nós somos penalizados pela quantidade de dias úteis no primeiro semestre, que, sem dúvida alguma, foi um fator importante. Mas nós imaginávamos que o segundo semestre pudesse começar a ter uma linha, uma curva de crescimento que pudesse trazer a perda que nós tivemos no primeiro semestre. Isso não aconteceu, mas nós não vamos desistir, né? A gente tem muita coisa para fazer, nós estamos fazendo o nosso melhor. Os importadores e os fabricantes da ABIFA estão lançando os produtos, estão operando da melhor forma possível, adequando algumas coisas, mas é um ano que a gente ainda vê com esperança de ter um quadrimestre melhor por conta desses dois episódios que eu te coloquei, que é o Salão do Automóvel, que é uma ferramenta comercial muito importante para a gente, e a gente deve ter o Salão do Automóvel dos mais importantes e o de melhor nível que a gente já teve na história. Então, é muito importante que a gente já tenha o cenário político já resolvido e um Salão do Automóvel combinado com essa situação para que a gente possa ter um final de ano mais, vamos dizer, mais positivo que ao período que a gente está tendo de ano, que é um ano difícil. Seria um cenário, então, mais positivo já para começar 2015, né? Geralmente um ano começa como ele termina, né? Se a gente terminar bem em 2014, por mais que a gente tenha talvez um cenário político diferente, eu acho que a gente começa com uma motivação diferente. Então, nós vamos fazer tudo para resgatar um pouquinho a confiança e, às vezes, o ceticismo aumentado por parte das pessoas em fazer com que isso se converta em consumo e pessoas felizes, consumidores felizes, com carro novo e com toda a cadeia voltando a ter vamos dizer, um trabalho, uma produção maior do que a gente está tendo nos dias de hoje. Muito obrigada pela entrevista.